Momento do Discipulado. Eu quero focalizar um aspecto que é muito importante e que caracteriza o grau de fidelidade ou o potencial de crescimento de um discípulo. O quanto ele procura estar junto ao seu líder. O líder é aquele que tem de Deus algo para trazer para o discípulo. Esta é a razão de ser necessário o discipulado. Não que o líder seja maravilhoso, superdotado, uma pessoa especial, é que ele chegou antes, ele chegou primeiro, aprendeu primeiro e então vai ensinar. Numa escola, existem os papéis bem definidos, o corpo docente, o corpo discente, o professor e o aluno. O professor não é alguém superdotado, especial, maravilhoso, é apenas uma pessoa que estudou antes e se preparou para ensinar ao aluno. Apenas isto. Na minha vida escolar, eu acumulei muitas glórias e honras e etc, etc. Eu sempre fui um excelente aluno e muitas vezes eu entendia a situação, o professor se enrolava, às vezes porque era novo, às vezes por alguma razão ali momentânea de nervosismo, se enrolava, eu percebia e eu sempre procurava ajudar o professor. Eu não fazia questão de confundir, fazer perguntas para confundir. Eu procurava ajudar. Muitas vezes eu entendia onde o professor ia chegar, o que estava acontecendo e procurava ajudar o professor a encontrar o rumo para acertar a situação. Procurava ter sempre uma atitude construtiva, mas muitas vezes aconteceu isso. Eu chegava à conclusão antes do professor ou percebia, entendia como aluno. Mas isso não era sempre, não era em todos os assuntos, era por coincidência em algum assunto. O aluno está ali para aprender e não para ensinar ao professor ou para discutir com o professor. Numa igreja, uma igreja muito democrática, o problema é sério, porque todos se acham no direito de discutir. Parece até uma assembleia de sindicato. Crentes ficam discutindo. É difícil uma igreja ir para frente desse jeito. Alguém que está à frente deve ter autoridade reconhecida, senão não é nem para ele estar ali. Se ele caiu de paraquedas, veio de outro lugar, realmente vai ser difícil ele ter a autoridade reconhecida. Mas se ele foi construído ali, é um líder que veio dali pelas virtudes, pela capacidade, pelos frutos que ele apresentou, pela experiência, tendo sido fiel no pouco, ele foi colocado sobre o muito, ele vai ter mais facilidade de ter a autoridade reconhecida. Talvez não por todos, mas ele vai ter a autoridade reconhecida. A obra de Deus é para ser feita só onde existe autoridade reconhecida. Um corpo dividido, uma casa dividida contra si mesma, não pode subsistir. Jesus deixou esse princípio claro. Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, baseado nisso, nessa palavra de Jesus, promoveu uma guerra duradoura, mais de 10 anos, guerra de secessão nos Estados Unidos, para unir o país. E uma casa dividida, uma igreja dividida, como é que ela vai progredir quando há pessoas que pensam diferente, não se unem e estão a discutir, disputar posição, espaço para aparecer, para se mostrar no culto? Como vai para frente uma igreja desse tipo? Então, isso precisa ser entendido. Você só pode ser líder numa célula de pessoas que reconhecem você e, em consequência, elas vão se abrir, atender ao seu chamado, ao que você fala. Isso é essencial. Bom, o discípulo precisa reconhecer o seu líder e valorizar o seu líder. Isso foi o assunto anterior. Agora eu quero focalizar o seguinte: em consequência disso,
o discípulo vai procurar estar sempre junto do seu líder. Jesus não foi o primeiro discipulador. Antes dele, muitos outros. Na Grécia Antiga, alguns séculos antes de Jesus, filósofos famosos fizeram discípulos. O discípulo aprendia aos pés do mestre. O apóstolo Paulo disse que se assentava aos pés do Gamaliel para aprender. Em Provérbios 4, Salomão diz que se assentava junto ao pai para aprender. O Josué ficava junto de Moisés o tempo todo e aprendeu. O Timóteo ficava sempre com Paulo e Paulo era exigente. Às vezes eu acho que um líder está exigindo muito das pessoas ficarem com ele, mas não está errado, é para o bem daquelas pessoas. Se o líder é colocado por Deus, ele tem o temor a Deus, ele tem a autoridade de Deus, ele tem conteúdo, ele se preparou, ele tem o que transmitir para o discípulo, mas o discípulo não aparece. Eu, por muitas vezes, tenho participado de reuniões da igreja, onde os irmãos não vêm, vêm quando querem. Como eu posso discipular pessoas assim? Elas não serão discipuladas, serão crentes, somente crentes a vida inteira. O crente nunca chega a ser discípulo. Não, a menos que ele tome decisões claras de reconhecer o líder, estar junto ao líder, obedecer, acatar a orientação do líder e deixar-se ser admoestado, disciplinado, orientado pelo líder. Essa atitude precisa existir, coração de discípulo, para que o discípulo possa ser orientado. Também eu já falei sobre esse aspecto. O líder não é uma pessoa perfeita, maravilhosa, que sabe tudo, mas é uma outra pessoa que vai ajudar você entendendo a sua situação. Quando você vai a um médico especialista em algo, você não espera que o médico seja maravilhoso, seja uma pessoa que saiba tudo. Não, mas pelo menos em alguma área ele sabe, porque estudou, e ele, baseado em exames, análises e toques, etc., aquele diagnóstico clínico, ele é uma outra pessoa que vai ajudar você a entender o seu problema e ajudar a resolver. O líder é como que um médico. Ele não é uma pessoa que sabe tudo, mas é uma outra pessoa que vai ajudar você a entender suas falhas. O seu maior inimigo está dentro de você. É o seu eu. Você só não cresce espiritualmente porque o seu eu é grande demais. O pregador, quando é muito autossuficiente, todo self-centrado, ele está seguro de tudo aquilo que faz e o que ele ensina é o mais importante, o que ele fala é o que é significativo e tem muita vontade de falar dele, experiência dele. Ele acaba, de certa forma, tomando um pouco o centro da questão quando deveria ser o Evangelho, a lição, o que Jesus ensinou. O André, na Bíblia, levou o irmão dele, Pedro, a Jesus e não para ele. O André não se tornou líder de Pedro, ele levou Pedro a Jesus. A função do líder é levar seus liderados ao líder maior, que leva a Jesus. Isto é também um princípio nas Forças Armadas, em todo o meio militar. O chefe, o seu líder ali, o superior hierárquico, não é o todo-poderoso, o autossuficiente. Ele comanda a tropa que está abaixo dele, mas a submete ao seu superior. O líder reconhece o seu superior e leva seus liderados e discípulos ao seu superior, que leva acima, até levar a Jesus. Esse é o princípio. O líder não fica com o liderado para ele não é dono
da vida do liderado, do discípulo. Ele leva o seu discípulo ao seu superior. Isso deveria ser assim. Pois é, o discípulo tem que ter prazer em estar com o seu líder, porque sempre vai aprender alguma coisa nova, alguma lição importante, e o líder vai ter interesse em ver o crescimento e a evolução do seu discípulo. E então haverá uma conjugação de interesses. O líder quer ver o discípulo crescer. O discípulo que precisa crescer vai procurar estar com o seu líder e valorizar o seu líder para que ele possa fazer o seu trabalho bem. Há uma exortação na Bíblia, lá em Hebreus, você deve reconhecer o valor do seu pastor e ajudá-lo para que ele faça o trabalho dele com alegria e não gemendo. Porque se ele tiver que gemer, provavelmente ele vai fazer também o trabalho dele, mas gemendo. Mas quando você se submete, e você vai ver Jesus se agradando disto, você vai receber do Senhor a recompensa e a bênção, o crescimento. Você, reconhecendo o líder, vai receber de Deus o valor e a recompensa. Essas coisas precisam ficar claras na nossa mente. O líder tem que ter interesse em ter liderados. O fariseu dava a volta ao mundo para fazer um discípulo. Isso não está errado, não. O problema é que quando fazia o discípulo dele, fazia o discípulo 2 vezes mais digno do inferno do que ele. Mas não está errado em a gente dar a volta ao mundo para fazer um discípulo. Aliás, isso é ordem que Jesus deu, segundo Mateus 28, 18 a 20. Então, o líder querer fazer discípulos é válido. O líder tem interesse em ver o discípulo crescer. E o discípulo deve colaborar e facilitar esse trabalho do líder. Ele deve orar, zelar pela reputação do líder, ajudá-lo, deve valorizar o seu líder e procurar estar sempre junto dele. Às vezes o líder quer ensinar uma lição e não está tendo facilidade de se expressar, mas é porque ele acha que vai ter só 5 minutos com você, com o discípulo. Mas se você disser, não, pode ficar tranquilo, eu estou aqui, tem horário, mas não tem problema, para mim é mais importante aprender essa lição. Então o líder vai ficar satisfeito. Bom, aí ele vai ter mais tempo de explicar melhor para você aquela situação, entendeu? Quando o discípulo facilita o discipulado, a coisa é muito boa, vai muito bem, porque o discípulo tem interesse em ficar perto do seu líder, aprender, dar oportunidade de ele falar, esclarecer as coisas. O líder fica muito feliz com o discípulo que está perto dele. Mas há discípulos que são muito apressadinhos. O que é, seu fulano? Tudo bem, ó, continência aqui, estou aqui, ó, o senhor tem alguma coisa para me falar? O líder, quando começa a falar, então tá, depois o senhor me fala, se tiver alguma coisa, o senhor me diz, manda mensagem pelo WhatsApp, porque eu já estou indo embora. O discípulo apressadinho, ele não vai ter tempo, não vai conseguir aprender as atitudes apropriadas com o líder. Então, são vários aspectos relacionados a isto, mas eu quero focalizar isto. O discípulo precisa ter interesse em ser discipulado e desejar estar sempre junto ao seu líder. Isto é uma atitude que, cultivada aqui na terra entre humanos, vai ser mais ainda entendida com relação a Deus. É o cumprimento do primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e a nada mais, a ninguém mais. Procure estar tempo junto do Senhor. Não só para fazer isso e aquilo, não, para ficar à toa. Desculpe essa expressão, mas é como que ficar à toa na presença de Deus. É claro que na presença de Deus ninguém fica à toa. Você vai estar adorando a Deus, mas para reforçar esse conceito, adoração é mais ou menos gastar um tempo ficando à toa na presença de Deus.
Você não está jogando fora o tempo, está aproveitando, adorando a Deus. Então, procure também ter um tempo para ficar à toa junto do seu líder. Mas não exija dele a mesma coisa. O líder não está à sua disposição para ficar à toa por sua conta. Ele tem os afazeres e você vai junto com ele. É o que Jesus fazia. Jesus usava aquelas pessoas que estavam com ele, que tinham dedicado aquele tempo a ele para acompanhá-lo. Então Jesus transmitia, ensinava, as pessoas iam vendo o que Jesus fazia. Mas Jesus não estava só por conta dos discípulos, não. Ele atendia as pessoas, ele caminhava, viajava, fazia outras coisas. Os discípulos iam com ele e aprendiam com a atitude dele. Não exija do seu líder que fique dando toda a atenção para você. Você dê atenção ao líder, acompanhando-o, indo com ele, observando as atitudes dele. Mas não queira o contrário, exigir do seu líder que vá à sua casa, fique à disposição sua para você poder abrir o coração, contar todos os seus problemas. Não, não é essa a atitude do discípulo, não. Procure entender isto e crescer no fato de ser um bom discípulo, uma boa discípula, agradando a Deus, aprendendo com o seu líder, dando alegria para ele, para ela e caminhando todos para um bom exemplo para os demais. Isso é o que o Senhor quer de nós. Eu recebi um relatório muito interessante, a irmã disse, pois é, deixa eu contar um pouquinho essa história dessa discípula. Ela tinha uma experiência assim, assado e tal, então eu dei tempo a ela, acompanhei, percebi o nível espiritual dela, então eu me assentei para muito tempo para reforçar as 4 leis espirituais, até que ela se posicionou, ela está alegre, firme, uma bênção, se casou, a alegria está crescendo, etc, etc, e já ganhou uma outra e está agora discipulando essa outra. E eu estou supervisionando, acompanhando esse discipulado, coisa que me traz alegria, quando pessoas entendem como é o discipulado e a vantagem que existe, o quanto você lucra em estar com o seu líder. E você só tem a ganhar e você vai aprender. Esse exemplo vai ficar para os outros que vão também receber muito. A igreja só tem a lucrar com tudo isto. Faça a sua parte. Procure estar com o seu líder, a sua líder, numa atitude assim de prazer, de alegria, de aprendizado, observando, ajudando, orando. Isso Deus espera de você como discípulo, uma discípula. Você acabou de ouvir o programa Seminário no Ar. Esperamos por você amanhã no mesmo horário.